Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Nós vamos estudar sobre os números racionais expressos na forma decimal e suas representações também em reta numérica. E para a gente iniciar, eu gostaria de te convidar a olhar para esses números que nós temos aqui. Olha só, nós temos aqui vários números, né? Olha como eles estão escritos. Você saberia me dizer se você conhece algum desses números? Veja bem, olha só aqui, ó. Nós temos aqui esse número, né? Esse, o outro. Os números racionais, você olhando para esses números, você conhece algum deles? Em que situação eles aparecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Você sabe ler algum desses números? Qual desses que eu mostrei para vocês que vocês já sabem ler? Em sua opinião, o que se faz com esses números lá na escola? Ou seja, nas nossas atividades, nos nossos dia a dia? Você já viu, já teve contato com alguns desses números? Então, observe aqui. E assim, olha só nesse cartaz aqui de uma propaganda. Veja bem aqui, sobremesas do dia. Olha só, sorvetes, né? Variedade de sorvetes. E aqui, olha só como a gente vê eles escritos, olha só. Deixa eu pegar um outro pincel para ficar mais fácil de ver. Esse aqui. Assim, você já teve contato? Você já viu essa escrita dos números? Nós vimos aqui em forma de valores, né? Como representação, essa representação, dessa forma como nós vemos aqui, que R$6, R$5, R$6,90, R$6,90, R$3,50, R$5. Aqui só dá para ver o 9, né? Então, essas formas vocês já tiveram contatos? Essa é na forma decimal, né? Na forma decimal. Os números racionais, nós podemos encontrar eles na sua forma fracionária e na sua forma decimal. Dessa forma aqui, todos eles estão numa forma decimal, certinho? E assim, veja como você já teve contato com eles. Olha só. Para saber a altura de uma pessoa, olha só, a altura nessa tabela e o peso ideal por cada altura. Veja bem aqui. Então, se uma pessoa, ela tem a altura de 1,50 m, o peso ideal para ela é 41,600 gramas a 56 quilos, percebem? Olha só a escrita de forma decimal e aqui também utilizando um ponto que geralmente é uma vírgulazinha, né? Olha só, uma pessoa com 1,60 m varia o peso dela de 47,4 kg e 63,700 gramas. Viu só como nós podemos identificar? Então, às vezes, quando nós olhamos para os números, a gente acha, meu Deus, números racionais, do que vai se tratar isso? Vai se tratar dos números na sua forma decimal. Temos os números natural, que nós sabemos que se baseia, né, só apenas no número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E a partir desses números, desses algarismos, né, nós falamos que são algarismos, se surge todos os outros números. E a forma da escrita desses números que nós estamos vendo aqui, eles estão escritos na forma decimal, mas ele vem desses números naturais, certinho? Então, a partir desses algarismos que eu mostrei para vocês, se formam todos os outros números, seja ele na forma
dos números racionais ou dos números naturais. Os números racionais nós vamos encontrar na forma fracionária, que nós vamos aprofundar esse conteúdo em uma outra aula, em outro momento, e hoje nós vamos falar na sua forma decimal, que é esse composto por essa vírgulazinha. Ou seja, nós temos o número inteiro e a outra parte, né, são os décimos, os centésimos, os milésimos. Mas aqui, os números que você vê no quadro são chamados números racionais. Eles são representados na forma fracionária ou decimal. Observe o quadro, né, de ordens, classe de ordem dos números naturais. Para a gente relembrar, vem aqui comigo. Né, eu trouxe aqui um quadro de valor e lugar, de ordens e classe. Percebam aqui que nós temos, né, a primeira classe das unidades simples. Nessas, todas as classes, nós vamos ter unidade, dezena e centena. Cada classe, ela vai se repetir, certo? Isso são dos números naturais. Percebemos que esse quadro aqui, ele vem até os números inteiros das unidades, que é o menor número em relação à quantidade. Percebam aqui que nós temos aqui, ó, 3 unidades, 8 dezenas e 5 centenas, certo? Todos esses números, eles partem a partir das unidades. E aí, de acordo com a quantidade de ordem que eles têm, eles são números maiores. Porém, nós estamos vendo os números a partir dessa unidade. São aqueles que eu pego uma unidade e divido em partes, de 10 partes, em 100 partes, em 1000 partes. E como nós sabemos, os números eles são infinitos. Para cá, ele vai aumentando a quantidade. Eu vou inserindo quantidade neles. Depois daqui, vai vir eu dividindo uma em várias partes, certinho? Para a gente entender melhor, acompanha comigo aqui no slide. Aqui nós temos, olha só, parte inteira e a parte decimal. Percebam aí que já tem uma diferença. E para a gente entender bem direitinho, eu quero que você venha aqui comigo. Olha só, aqui nós temos ele vazio, porque nós vamos preencher com esses números que nós vimos na telinha. Nós temos a parte inteira e temos a parte decimal. A parte inteira, essa outra tabela que eu trouxe, ela vem a partir daqui, olha só. Eu trouxe só a primeira classe e um pouquinho da segunda. Para ficar claro o entendimento, eu não coloquei as outras informações, como ordens, né, a primeira ordem, nem as classes, só para que você entenda. Aqui nós temos as unidades, só que depois disso nós temos a parte decimal. O que é essa parte decimal? Nós sabemos que o nosso sistema de numeração, ele vem da parte decimal, a base dele é decimal. O que é isso, professora? Tudo vai ser contado de 10 em 10. De 10 em 10, se eu tiver 10 vezes o 10, eu vou ter 100. Se eu dividir 10 vezes o 10, eu vou ter centésimos. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o inteiro. Por exemplo, aquele primeiro número era 13 inteiros e 5 décimos. Então, 13 inteiros, eu vou colocar a unidade aqui na unidade e uma dezena nas dezenas. Então, aqui eu tenho 13 inteiros. Nós utilizamos a vírgula para separar os números inteiros dos números nas escritas decimais, que entra os décimos, os centésimos e os milésimos. No caso aqui, eu tenho 1 dividido em 5 partes. Como que eu leio esse número, né? Olha só, eu tenho 13 e 5 décimos, 13 inteiros e 5 décimos. Quanto mais eu acrescentar nas ordens, vai mudando a nomenclatura. Esse 5 significa que eu dividi uma unidade em 10 partes. Quando vem para o centésimo, significa que eu dividi uma unidade em 100 partes. Está representando a centésima parte de um todo. E o milésimo é quando eu dividi essa unidade, essa uma parte, em 1000 partes. Aí eu tenho a milésima parte de um todo. Sabendo disso, observe aqui como nós podemos montar, olha aí na telinha, observaram? Agora eu tenho o número 12 inteiros e 85. Olha só, eu tenho aqui
12 inteiros, né? 12 inteiros e 85 centésimos. Então, da mesma forma que os números racionais ele tem um valor posicional, o número decimal também. Ele tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa. Observe aí, a primeira coisa, ele é dividido da unidades, os números inteiros, ele divide a parte decimal por essa vírgula. Observaram? Agora observe que o algarismo 5, em situações diferentes, ele ocupa valores diferentes. Então, observe aqui, o primeiro 5, né, ele está aqui na ordem dos décimos. Então, aqui ele representa 5 décimos. Eu vou ler ele como 5 décimos. 3 inteiros e 5 décimos. Já o próximo 5, ele já está aí na ordem dos centésimos. Então, aqui eu já vou ler ele como centésimos. Então, eu tenho 12 inteiros e 85 centésimos. Porque nas outras classes não estão sendo ocupadas. Agora, o outro 5 que aparece, ele já aparece na ordem dos milésimos. Então, aqui eu já vou ler 22 inteiros e 625 milésimos, certinho? Vamos conferir aqui como você pode fazer a leitura dos números registrados na tabela. Olha só, 13 inteiros e 5 décimos. E o outro? 22 inteiros e 625 milésimos, certinho? Agora, observe aqui, eu tenho o número 52 dessa forma e 862. Olha só a classificação dele. O 8, ele representa o quê? Os décimos. E o 6? O centésimo. E o 2? Os milésimos. Perceberam? Olha só, podemos ler esse número dessa forma. 52 inteiro e 862 milésimo. Essas são as formas que nós podemos ler esses números. Então, essa aqui é uma parte dos números decimal na sua forma decimal, é o que nós estamos estudando nessa aula. Mas nós vamos finalizar por aqui e eu te vejo na próxima aula. Não esqueça de acessar a plataforma Edu, que nela você pode rever todo esse conteúdo, todo esse material e outras videoaulas, tá bom? Te vejo na próxima aula.